Dia santo. Santo dia. Então, que alegria estar com vocês em mais um programa Consagra-te. Que bom estar aí na sua casa. Então, hoje nosso programa é especial. Falaremos sobre a humildade. Então, no próximo bloco, nós falaremos sobre a humildade da Virgem Maria e seus aspectos práticos. E no bloco seguinte, iremos rezar com você. Temos hoje neste programa a presença de Isabelle de Maria, membro da Comunidade Vida de nossa comunidade, no caminho ao celibato consagrado ao Senhor, e Eugênio, também ministro de música da nossa comunidade de Aliança, que estará conosco cantando neste programa Por Hoje Sim. Cantemos, Por Hoje Sim, fique conosco. Por hoje sim, quero viver com Maria. Por hoje sim, obedecer ao Senhor. Por hoje sim, quero morrer para mim. Por hoje sim, ser vosso escravo de conosco. Hoje falaremos sobre a humildade, a profunda humildade que é uma virtude da Virgem Maria. Então, Mara, vamos começar esse programa para que você possa nos dizer, a Virgem Maria tinha o hábito de viver a humildade? É importante que a gente compreenda o que é ato e o que é hábito. Ato é um ato que você faz hoje, amanhã não, depois volta a fazer. Hábito não, é algo que é constante. Então, César, hábito vai ser um comportamento que nós adquirimos pela perseverança, pela repetição dos atos ao longo da vida, ao longo do tempo. Então, por exemplo, você pode até conhecer alguém que tem o ato da oração, o ato da mortificação. Nossa Senhora não tinha atos, meus meninos. Nossa Senhora tinha hábitos. Ela constantemente era humilde, era constantemente mortificada. Então, a repetição dos atos vira um hábito. Vira um hábito. E quando é algo bom, se chama virtude. Então, o projeto PHS, que nós estamos aqui com vocês, demonstrando, mostrando, vivendo, buscando viver, é olhar para a Virgem Maria as suas virtudes, os hábitos que ela tinha enquanto a humildade. A humildade da Virgem Maria era uma profunda humildade, era dentro do coração. Quando algo acontece sem você perceber que está fazendo, por exemplo, eu não paro para a câmera, como eu estou agora, e vou pensar, daqui a 3 segundos eu pisco o olho. Acontece normalmente, naturalmente, é involuntário. Então, Nossa Senhora não ficava pensando, agora eu vou ter um ato de humildade. A vida dela inteira foi uma vida de humildade. Nós não temos a devoção à Virgem Maria porque queremos inventar um amor por ela. Toda a devoção mariana provém das Sagradas Escrituras. É nas Sagradas Escrituras que nós vamos compreender as virtudes da Virgem Maria, compreender seus hábitos. A Sagrada Escritura, a tua Bíblia, meu amor, ela não tem a função só de informar para você a vida de Jesus, a vida dos profetas, dos patriarcas. As Sagradas Escrituras, além de informar, ela quer transformar a sua vida. Algo que você faça hoje como um ato, se a gente perceber a vida da Virgem Maria, nós vamos começar a querer imitar. E a imitação vai se transformar num hábito. É num hábito que vai acontecer. Então, se pegarmos hoje só o Evangelho de São Lucas, nós vamos entender, compreender como a vida da Virgem Maria foi humildade, como foi uma vida voltada para a humildade. O anjo chega para anunciar Nossa Senhora, não é? Lucas, capítulo 1, versículo 28. Ave cheia de graça. Olha que hábito de humildade. Se alguém chegasse para César e dissesse, Ave César, talvez ele se enchesse de soberba, de presunção, de orgulho, de vaidade. Alguém queria ele achar que estava enaltecido. Perceba o ato de humildade da Virgem Maria, como aquele ato dela se transformava em hábito. A Escritura vai dizer o quê? Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Perturbou-se a Virgem Maria. Enquanto as pessoas querem ser elevadas, Nossa Senhora se preocupa. Quem deve ser elevado é o Senhor Deus. Então, nós podemos perceber na vida de Nossa Senhora uma modéstia.
Ela vivia buscando a referência em Deus. Nossa Senhora era humilde porque ela buscava ser sempre menor que Deus. Não que ela quisesse apagar as virtudes que ela tinha de jeito nenhum, mas ela colocava sempre Deus como sua referência, não é? Então a gente vai perceber, se pegarmos também, que você pode acompanhar, né? Pega as suas Sagradas Escrituras, Lucas capítulo 1, versículo 48, vai dizer assim: porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Alguém que não conhece as Escrituras pode dizer: nossa, que mulher soberba, está dizendo que todas as gerações vai a proclamar bendita? Meus amores, quando ela se coloca na questão de serva, ela está reconhecendo que Deus é superior. Deus olhou para a pobre serva, ela se coloca como escrava. Então, ser humilde é reconhecer o papel que você atua, reconhecer-se como essa pessoa. A humildade é a justa convicção, a consciência de quem somos, quem você é. Você não vai negar quem você é, as tuas qualidades, mas ser humilde é colocar-se como pequeno nas mãos de Deus e querer que Deus possa fazê-lo, construí-los. A capacidade, as fraquezas que nós temos, César, nós temos que reconhecer, mas reconhecer que Deus pode fazer, que Deus pode muito bem nos transformar. Essa a humildade da Virgem Maria. Mãe, você entende isso? Que bom, é importante, é muito importante que você, telespectador, compreenda como viver a humildade. Interessante que muitas pessoas confundem humildade com humilhação. Você pode ser humilhado e não ser humilde. Mas, Mara, me passa um pouco mais. E a Virgem Maria, ela foi humilde ou ela foi humilhada? Nossa Senhora, ela foi humilde, recebeu humilhações também. Perceba, César, a humildade é se diminuir. Eu tenho uma consciência que eu me diminuo porque eu vejo Deus que é maior. A luz maior é Deus, tá certo? É a filha da consciência, eu tenho consciência de quem eu sou. Eu reconheço o senhorio de Jesus. A humilhação, muitas vezes, ocorre quando eu me acho alguma coisa que querem me tirar aquilo. Nossa Senhora, ela não tinha medo da humilhação. Nossa Senhora não tinha medo de ser desprezada. Por quê? Porque a consciência dela estava voltada para Deus. É assim que você tem que ser. Muitas vezes, talvez você receba humilhações, mas não se esqueça quem você é perante Deus. Mesmo que o mundo venha te dizer isso ou aquilo, mesmo que você receba muitas humilhações, seja humilde. Acolha aquela humilhação como uma oportunidade de crescer em Deus. Evangelho ainda de São Lucas, veja essa passagem aqui, César, como é forte, não é? Se a gente pega capítulo 2, versículo 48, naquele momento que o Senhor Jesus estava perdido, a Virgem Maria não sabia onde é que eles estavam e vai procurar e vai dizer: meu filho, que nos fizestes, eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. O que é que Jesus responde? Olha a humildade, veja o hábito de humildade da Virgem Maria. Respondeu-lhe ela: por que me procuráveis? Ele vai dizer: não sabeis que deveis ocupar das coisas do meu pai? Nossa Senhora não se sentiu ofendida ou magoada ou menos apreciada. Por quê? Porque ela sabia do papel que ela exercia. A humildade me faz ser convicta daquela situação. A humildade, meus amores, é a gratidão. A humildade é a caridade. Ela compreende, a Virgem Maria sempre compreendeu que Jesus não era algo pós dela, mas Jesus também seria para os outros, sempre. E mesmo ela sendo mãe, ela reconhecia que mesmo cheia de graça, ela reconhecia a paternidade de José. Ela diz: seu pai e eu. Coloca seu primeiro. Pai e eu. Ela não deixa de ser aquela mulher submissa. Seu pai e eu lhe procurávamos. Por que fizeste isso? Eu tenho que ter a consciência dos valores, da hierarquia das pessoas também. Então, São José não é algo que não tenha valor. Não, São José tem um grande valor. O sim de São José teve um valor muito grande.
A ausência, meus amores, como é que vocês podem se perguntar assim, como é que eu vou reconhecer se houve um ato ou não de humildade? Se houve um hábito ou não de humildade? Quando existe humildade, não existe vaidade. Não existe orgulho, não existe presunção. Por quê? Porque quando você consegue viver sem essas coisas, você é humilde. Você é humilde. Vamos buscar mais nas Sagradas Escrituras nossas respostas. Você tem que encontrar suas respostas. Se você pegar Evangelho de São Lucas, capítulo 8, não é? Jesus estava pregando no meio de tantos e chega a Virgem Maria. E aí vão dizer assim, a mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa de uma multidão. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. E o que é que Jesus vai responder? Minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e a observam. Nossa Senhora não ficou magoada, não ficou com o coração partido. Nossa Senhora não se sentiu ofendida, ela não entrou em crise, em paranoia. Por quê? Porque ela sempre foi humilde. É assim que acontece a humildade da Virgem Maria. Pois é, então... Você que está conosco, que chegou agora para assistir o nosso programa, estamos falando sobre as virtudes da Virgem Maria, o programa PHS, Por Hoje Sim, e estamos vivendo a virtude da humildade. Mas agora nós vamos também trazer uma convidada, membro de nossa comunidade, Isabelle de Maria, também para passar para nós a sua vivência sobre o que é a virtude da humildade. Então, Isabelle, o que é a virtude da humildade? Como se dá esta virtude? Quais são os seus fundamentos? Então, a humildade, primeiro, ela é uma virtude que vem de Deus. Então, se a humildade vem de Deus, é uma graça, é um dom. E a humildade vai me fazer reconhecer que eu não sou nada. Vem dar o desprezo por mim mesmo. Primeiro, o conhecimento de si mesmo e depois o desprezo por mim mesmo. Reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Reconhecer que tudo que é bom em mim vem de Deus. Como um quadro que eu observo, uma obra de arte que eu vou observar. Eu vou contemplar a beleza do quadro? Sim. Mas eu vou homenagear não simplesmente o quadro, mas o seu autor. Então, a humildade vem justamente me trazer isso, o conhecimento de mim mesmo. E a partir do conhecimento de mim mesmo, reconhecer que tudo que é bom em mim vem de Deus, pertence a Deus. Então, Isabelle, seguindo ainda esse entendimento de humildade, então por que praticar a humildade, né? Por que devemos praticar a humildade? Jesus, modelo de humildade? Sim. Passa mais um pouco para a gente. Sim, César. Jesus é o centro de toda a nossa vida cristã, de toda a nossa vida mariana também. Então, Jesus era aquele que era mais humilde, aquele que era o mais sublime em todas as virtudes. E a humildade é a base de todas as virtudes. Se eu tenho as outras virtudes, mas não tenho humildade, não vale de nada, porque a humildade é o alicerce de todas as virtudes. E Jesus não foi humilde simplesmente na sua vida oculta, nem no seu padecimento, mas ele foi humilde durante toda a sua vida e ainda continua a sê-lo aqui na sua presença eucarística. Mas como na vida oculta, a gente poderia colocar Jesus encerrar-se. O próprio Deus, sendo Deus em tudo, escolheu encerrar-se 9 meses no seio da Virgem Maria. E depois de nascido, nascer num estábulo, ser envolvidos em faixas. O Rei dos Reis sendo envolvido em faixas, pobres faixas. Nascer num estábulo, num lugar sujo. Depois, a gente vê que Deus submete-se à lei do tempo, à lei judaica, aceitando ser circuncidado. Jesus obedece à lei, aceitando ser resgatado pelo preço de 2 pobres rolinhas, que era o que a Virgem Maria e São José tinham para oferecer. Nossa Senhora com certeza teria a graça, teria o desejo de oferecer o melhor para Jesus. São José, como carpinteiro, o melhor para Jesus. Porém, eles escolheram, eles se abnegaram de si mesmos, ou seja, eles se humilharam
e escolheram daquilo que podia. E mesmo assim o deram com maior amor. Pois é, então, essa vivência da humildade, a vivência da humildade tem que ser praticada, tem que ser vivida a cada dia. Só se consegue ser humilde se tentando. Você que ainda não está tentando se fazer humilde, não está descendo do salto, né? Então, Nossa Senhora lhe convida para praticar essa virtude. Mas, Isabelle, você que é um membro que largou seus projetos para viver como comunidade de vida na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, como podemos praticar verdadeiramente esta humildade? Aspectos práticos, como ser humilde? Primeiro, a humildade parte do reconhecimento de Deus. Então, se eu reconheço que Deus verdadeiramente faz uma obra em mim, então eu tenho que dar a minha adoração, meu respeito. E o compêndio de Teologia Cética e Mística vem dizer justamente disso. Do meu reconhecimento para com Deus, eu vou ter um espírito de religião, de honra, de adoração. Depois eu vou ter o espírito de gratidão, que é o que Nossa Senhora manifesta. Ela é exaltada no Magnífica, como Mara bem falou, e ela diz: o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Ela reconhece que o que existe nela é de Deus. E depois a gente vai demonstrar para com Deus a nossa dependência, a nossa servidão, a nossa escravidão. Para com o próximo, a gente tem aspectos bem práticos com relação a isso. Quantas vezes a virtude do meu irmão, a virtude do seu irmão que está em... Lembre agora, você que está em casa, aquela virtude do seu irmão que você mais admira, e muitas vezes isso causa inveja em você, e não causa admiração nem louvor a Deus pela virtude do seu irmão. Então, exercer a virtude para com o próximo é louvar a Deus pelas virtudes do seu próximo. Orar também pela conversão do outro, em vez de criticá-lo quando ele cai. Orar também, considerar o bem que há no próximo e o bem que o próximo pode fazer muito mais do que você. Quantas vezes nós nos consideramos: eu faria tal coisa melhor, eu tocaria melhor, eu cantaria melhor do que esse que está aí, do que Eugênio, do que Isabelle. Mas reconhecer a graça de Deus, reconhecer que bom que Ele fez. Isso é praticar a humildade para com o próximo. E a humildade para comigo. Primeiro, a humildade de espírito. Eu tenho que desconfiar de mim. Montfort vem falar que nós somos piores do que as lesmas, as serpentes. Eu tenho que desconfiar que tudo o que há em mim é ruim. O que há em bom em mim é de Deus. Então, eu não vou procurar brilhar com os meus talentos, Eugênio. Eu não vou procurar simplesmente aparecer, resplandecer. Eu tenho que ser como a lua, que reflete simplesmente a luz do sol. Sem o sol, a lua não teria seu brilho. Como a Virgem Maria, que nós bem dizemos que é a luz do luar. Eu vou também procurar a docilidade intelectual. Deus sabe muito mais do que eu, a igreja sabe muito mais do que eu. Então, vamos viver isso para com o próximo. Então é isso. Então, vivendo as virtudes da Virgem Maria, cantemos Por Hoje Sim. Por hoje sim, Quero viver com Maria. Por hoje sim, obedecer ao Senhor. Por hoje sim. E você, telespectador da TV Potiguar, refletiu sobre a humildade na sua vida? Não importa a sua profissão, seu cargo, seu estado, seu status. Busque em Maria viver a humildade. Nós temos este programa, o Consagra-te, a qual nós estamos no projeto PHS, a qual convidamos você a viver uma virtude da Virgem Maria por dia. Ao longo das semanas explicaremos, cada semana uma virtude, humildade, fé, obediência. Mas, para vos inquietar, rezaremos um pouco com a ladainha da humildade, que você possa meditar comigo. No nosso livro de Consagra-te Devocionário, nós temos a ladainha da humildade, a qual peço para que você acalme o seu coração e medite um pouco sobre o que Jesus nos pede. Ó Jesus manso e humilde de coração, ouvi-me.
A resposta será: livrai-me, Jesus. Você pode, em espírito, responder aí da sua casa comigo. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, Jesus. E do desejo de ser honrado, livrai-me. Do desejo de ser louvado, livrai-me. Do desejo de ser preferido, livrai-me. Do desejo de ser consultado, livrai-me. Do desejo de ser aprovado, livrai-me. Livrai-me, Jesus, desses desejos desordenados, ao qual eu quero sempre crescer, eu quero sempre ser mais, ser o melhor, mas também do receio de ser humilhado. Livrai-me, Jesus. Do receio de ser desprezado. Livrai-me, Jesus. Do receio de sofrer repulsas. Livrai-me, Jesus. Do receio de ser caluniado. Livrai-me, Jesus. Do receio de ser ridicularizado. Livrai-me, Jesus. Do receio de ser difamado. Livrai-me, Jesus. Então, livrai-me, Jesus, desse receio que eu tenho, que ninguém pode me tocar, ninguém pode me maltratar, ninguém pode me humilhar. A Virgem Maria diz no Magnífica que os humildes serão exaltados. Então, vamos deixar de besteira, de milindre. Deixa de milindre, que ninguém pode te magoar com nada. Mas sofreu Jesus, mas sofreu a Virgem Maria. Então, que nesse programa você já começa a se inquietar. Verdadeiramente eu estou sendo humilde? Então, nesse projeto PHS, nós também clamamos pela intercessão. Então, pedir a Deus Pai, para que Deus Pai interceda por nós, para que possamos viver de uma forma mais humilde. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que esse Deus a qual nós adoramos, nós adorando esse Deus, pediremos a Ele a virtude da humildade. Então, que vocês possam fechar os olhos do corpo e abrir os olhos do coração para fazermos a oração recomendada para o dia 1, 11, 21 e 31 de cada mês. Sempre que a gente pede por uma virtude, nós elevamos a alguém. Hoje é o dia de buscarmos Deus Pai. Deus Pai. Então, que vocês possam, de olhos fechados e coração contrito, acompanhar conosco este momento de oração. Deus do céu, majestade suprema que governais todas as coisas, te reconheço, Senhor, pelo que sois, por vossa grandeza, por vossa presença paterna e protetora no meio do vosso povo. Sois o Altíssimo e por meio de Maria quereis aumentar o número de vossos filhos até a consumação dos séculos. Vós que destes a luz ao mundo, só deste o vosso unigênito Filho por meio de Maria Santíssima. Por maior que fossem os suspiros e súplicas de todos os patriarcas. Quero convosco, Senhor, fazer comunhão na construção do reino, na salvação e na santificação de tantas almas que por vós foram escolhidas de uma maneira mais perfeita. Pai Criador, que recebeis a adoração de vossos anjos, eu me curvo, prostro-me diante de vós, como vosso filho e escravo, adorador em espírito e em verdade, por amor. Acolhei essa oração de adoração deste pobre servo, inútil, pecador, infiel, vermezinho miserável, indigno de ser chamado vosso filho. Eu vos adoro, glorifico e bendigo. Então que você possa glorificar e adorar o Senhor pelas mãos da Virgem Maria. Adoramos. Adoramos, bendizemos e louvamos teu santo nome pelas mãos da Virgem Maria. Adoramos, bendizemos e louvamos teu santo nome pelas mãos da Virgem Maria. Oh, Jesus. Você que está em casa, vai dando palavras de adoração ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Então
Então vá com suas palavras, com todo o seu coração, com a sua alma, com a sua vida, louvando a esse Senhor que é tão misericordioso e que é tão imenso, tão grande, mas que se faz tão pequeno para nos alcançar na Eucaristia, que se fez tão pequeno numa cruz, derramando o seu sangue para nos salvar. Com essa humildade do Senhor, de sendo tão grande se fazer pequeno, peçamos a graça também nós, para que sejamos pequenos, humildes no nosso dia a dia, para que sejamos humildes como a Virgem Maria foi em todas as ocasiões da sua vida, e reconhecendo essa imensidão de Deus, a sua soberania, peçamos à Virgem Maria que nos ensine a ser como seu Filho, adoradores, humildes, em espírito e em verdade. Dai-me o dom, Senhor, dai-me o dom do entendimento e da exaltação por aquilo que realmente sois. Envolvido pela profunda humildade, virtude que invadiu a Virgem Maria desde a concepção até os dias atuais e fez com que ela tivesse sempre o entendimento de que tudo era a graça de Deus, vencerei a tribulação, a angústia, a perseguição, vivendo a humildade e a simplicidade na maneira de pensar e de agir. Irei reprimir os secretos impulsos e venenos do orgulho. Dai-me força para vestir aqueles que estão nus, os meus irmãos, nas suas necessidades diárias, e na pessoa destes poder contemplar a vossa misericórdia e vos enxergar em cada um deles. Meu Deus, meu tudo. Pois é, então você que possa sempre rezar conosco, nosso material de evangelização, o devocionário, nossos livros de consagração, a qual você pode conosco participar mais ativamente deste programa, fazendo essas orações que têm aprovação diocesana. Pode adquirir nossos livros na Casa Sagrada Família, artigos religiosos, atrás da Catedral, ou no nosso site. Entre em contato conosco, esteja conosco em unidade, nos mande recado, se comunique conosco. Então, desde já, entregar todos os méritos deste programa, entregar os méritos deste programa para a Virgem Maria, que você possa visitar nosso site e com ele interagir. Todas as informações teremos aí neste site. E as orações do projeto também vão estar no site. Acesse, entre em contato conosco. Estas orações estão no site. Então, desde já, tudo consagrado e entregue à Virgem Maria, cantemos. Por hoje sim. Por hoje sim, quero viver. E mandar um alô para Otami Porpino, para Clidenor, para Madonna Maria, Ingrid da Canção Nova, Amanda, Aparecida, Salete, você que está sempre conosco, Felipe, e o pessoal que nos acompanha no Facebook. Então que vocês estejam conosco e também divulguem esse programa que será reprisado às 20 horas. E o cheirinho, então, não pode faltar. Cheirinho coletivo hoje, né? Para todos vocês. Cheiro para todos vocês. Consagra-te. Por hoje sim, quero morrer para mim. Humildade, reconhecer nossas fraquezas, mas mudar, querer crescer, sem